Oi, Dani. Oi, Aldair. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Tá me ouvindo bem? Boa, sim. Tá, não tá com interferência não? Porque aí a gente acerta aqui no ar. Não, tá tranquilo aqui. Não sei Então pra tá galera. bom. E aí, galera? Oi, Dani. Oi, Aldair. Deixa eu dar uma baixada aqui para não dar eco aí para você. Presta atenção um instantinho. Tá bom. Show. Galera tá entrando aí, o Espanha. Nossa atleta olímpica. Daniel entrou. Luciano Correia. Já começaram a fazer pergunta. Pergunta só no final, Daniel. Vai ficar apertando o olho aí nessa merda, né? Vai ficar apertando o olho nessa merda aí. Não só óculos, cara. Vai ficar fazendo barulho seguido. Esse Lapinha. Fala, Luciano. Abraço para você. Tá tudo fechado, velho. Agora eu vou. Instituto Arrasta. Tamo junto. Bom, então deixa eu começar aqui. A galera já está entrando, então. Pois é, tô precisando usar óculos agora, Daniel. Tá me sacaneando aqui, que eu tô apertando o olho. É, Óculos agora, Daniel. Tá me sacaneando aqui. pronto. Vamos lá, Dani. Deixa eu te falar. Primeiro, eu quero agradecer a você por você ter aceitado. Nada, que isso. E, Galera da Gama aí, com o pessoal do Judô, tem não só da Gama Filho, mas do Judô. E o público que Judô, que também acaba de acompanhar um pouco aí dos bastidores, né? então, nós agradecemos e seu nome foi citado porque a gente sempre achou que você. Eu te disse isso no WhatsApp, você foi um divisor de águas feminino na Gama Filho, né, de atleta de ponta, vamos falar assim, e a gente achava muito interessante a gente bater esse papo com todo mundo da nossa galera do judô e saber como foi seu início de carreira, sua carreira de atleta e depois também, né? E a gente interagir com a galera aí que você participou das lives e viu como é que a galera vai interagindo aí com a gente aí no É, bate-papo. Tá? Então, eu ia te pedir para você falar, se apresentar, né? E falar sobre o que você é formada, falar sobre você. Vamos lá, está aberto para você aí. vamos lá. Acho que muita gente, se alguém não me conhecer, sou a Daniela Cousin, atleta olímpica de judô, fui a 4, me formei na Universidade em arquitetura, trabalho como arquiteta do Brasil e tive uma carreira de judô que acho que foi primordial, fundamental para o meu desenvolvimento como pessoa, os valores que eu pude aprender, as amizades que eu pude e a carreira de arquiteta que foi solidificada dentro da universidade, onde eu pude ter a oportunidade de usufruir da bolsa do programa de atleta da universidade, que assim foi preponderante para minha formação profissional. Só um Assim, instantinho, Dani, só um instantinho. Tá picotando o teu microfone. O pessoal todo tá falando. O pessoal não está te escutando direito. deixa eu ver se eu posso melhorar aqui. Dá uma ajeitada aí. Melhorou, gente? Tava usando um negocinho aqui.
Eu acho que sim. O Daniel falou melhor o som. É, porque estava picotando, mas agora acho que está legal. Eu tinha deixado ele num tripézinho aqui para eu não ter que ficar segurando. Acho que estava atrapalhando. Vou segurar, vamos lá. Tá. Isometria do braço aqui para ver se ainda minha braçaroca ainda está funcionando. Deixa eu te falar um negócio, Aldair. Tô vendo que você tá aí com o símbolo do kimono branco no peito, né? Aí o gama filho azul. Filho. Maior coincidência, eu vi com o oposto, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou lutar de azul hoje, então. Aí é gama filho. Gama filho. Carrego comigo, não. Guardei algumas lembranças, né? Então, a primeira que vai aparecer hoje vai ser essa aqui. A que eu mais gostava é um castelinho, mas eu deixei guardado na casa da minha tia. Eu gosto tanto que nas minhas mudanças idas e vindas eu fiquei com medo de perder. Deixei ele guardadinho, tá com a minha tia, não tá comigo. Que é aquele castelinho azul. Acho que muita gente conhece. E esse aqui que é o que anda comigo, né? Tá aqui em casa. Então, o pessoal está pedindo se você pode repetir, porque muitos não escutaram quando você se formou arquitetura. Aí o pessoal perguntou ali, já passou já. Mas Vamos aí o lá. pessoal pediu. Vamos lá. Me formei em arquitetura pela Universidade Gama Filho. Cursei lá o curso inteiro, integral, com bolsa de 100%. Então, o fato de eu ter sido atleta da Gama Filho me oportunizou a participar desse programa que a universidade sempre teve com os atletas, né? Eu acho que nas lives anteriores ele sempre é citado, né? Que é um programa que acho que todo mundo é muito grato por ele, por ter participado dessa e vivenciado não só a parte de atleta, de formação como atleta, mas a formação integral que a Gama Filho possuía, que oportunizou essa carreira profissional. Acho que todos os atletas de Gama Filho acabaram saindo formados, profissionais, e estão aí atuantes no mercado. O Balbino está perguntando quando que você se formou. Eu me formei em 2004. Eu voltei da Olimpíada, rompi o cruzado na aclimatação, então acabei voltando direto para a cirurgia. E aí passei minha recuperação, os primeiros meses de recuperação, acabando de fazer o projeto de graduação, né? Meu projeto final, entregando o projeto final e colei grau em janeiro de 2005. Então, eu fiz a apresentação no final do ano de 2004 e a minha colação de grau foi em janeiro de 2005. Então, eu dei uma olhada. Eu não vou falar tudo, porque senão eu vou ficar aqui um bom tempo aqui, porque eu vi a lista que o Alfredo fez um levantamento há um tempo atrás de todos os atletas, desde o início da Gama Filho até a Gama Filho encerrar. E eu vou falar algumas, se tiver as mais importantes, tá? Tá Da bom, sua carreira. Se tiver mais algumas, você fala, tá? Mas tá assim, bom. eu vi que você participou da Olimpíada de Atenas, participação em 2004, participou dos Mundiais da Inglaterra, Egito, Rio de Janeiro, né, como Mundial Sênior, vamos falar assim. Isso. Participou do Mundial Universitário na Espanha, participou da Universiade na China. Isso. Copa do Mundo, você ficou em terceiro na Áustria. Brasil Aham. em segundo. Jogos Pan-Americanos no Brasil, você foi em segundo lugar. Uhum. E o torneio Fukuoka, Japão, em terceiro lugar. Pelo que você sabe que eu fiquei um pouco ausente do judô, mas pelo que eu até eu sei, né, você pode complementar. Fukuoka, se não falha a memória, você foi a primeira feminina a se classificar dentro do Japão, é isso? Olha, me falaram isso na época, mas aí depois eu ouvi dizer que talvez, não sei se é Soraya André ou alguém, acho que é de Nancy, talvez tenha tido essa medalha, mas eu não posso precisar. Na época, quando eu falei, muita gente falou, você foi a primeira brasileira a ter medalha no Japão, mas eu não posso precisar isso. Então, daqui a pouco a galera vai falar ou que sim ou que não na nossa live aí, tá? Mas vamos continuar então. Vamos lá? Por que você procurou o judô e quantos anos você procurou o judô, Dani?
Bom, na verdade, meus irmãos faziam judô e eu não queria fazer porque eu achava que era de menino. Eu falava pro meu pai, não, não vou fazer porque isso é de menino. Eu era pequena, né? E aí depois minha mãe acabou falecendo quando eu tinha 10 anos. E aí meu pai tentou insistir para a gente entrar para eu entrar no esporte, acabar acompanhando meus irmãos. Falava que eu queria fazer, na época, ginástica olímpica, que hoje em dia é a ginástica artística, que eu falava que era de menina. E só que não tinha perto de casa e não tinha o que fazer. Acabou que eu fazia natação. Chegou uma época que era muito frio e a piscina não aquecida, e a gente ficava muito gripado, e meu pai acabou tirando. E aí ele meio que forçou a barra para eu escolher um esporte na academia, que era uma academia de judô e balé. Ainda Sendo bem. que balé eu tinha feito quando era criança e eu realmente não gostava. Eu acabei entrando no judô, mas assim, na primeira semana eu já era apaixonada, adorava. Mas assim, demorou um bom tempo até eu dar o braço a torcer e falar que realmente gostava, né? Eu sempre falava, chorava, dizia que chutaram minha canela. Tava nem aí, eu tava era querendo bater nos meninos. Na época eu era a única menina. E você iniciou aonde? E que ano foi? Eu comecei em 93 na Academia Gavasa. É, o professor era o Rogério Gavasa e o Anderson Teles. E aí, com um ano e pouco de judô, 2 anos, eu não me recordo muito bem, eu acabei migrando e indo para Gama Filho, muito por influência do próprio Anderson, que era atleta da Gama Filho, então eu acabava tendo a Gama Filho, porque eu ia treinar lá com ele. E, e também porque o pessoal lá na Gavasa e todo mundo percebeu que o treino já não estava mais suficiente, porque era uma academia de bairro pequena, e eu precisava buscar novos desafios, né? A academia não estava mais me desafiando tanto. Apesar que tinha uma excelente base de judô, eu saí de lá com um judô muito sólido, mas assim, eu pude desenvolver e dar continuidade na Gama Filho, que foi assim, um divisor de águas. Ok. Uma curiosidade que eu não sabia, descobri fazendo estudo em cima de você, mas Ah, você tem uma irmã gêmea. tenho. E ela não quis seguir o judô, não foi. Fala um pouquinho aí, você com a sua irmã, sobre o judô no início. A sorte que ela não tá na live, senão ela vai querer me desmentir, hein? Porque isso aí é bom. Aí eu entrei. Na primeira competição, eu ganhei dela. Na segunda, eu ganhei dela e era uma seletiva para o brasileiro. E eu nem sabia que era seletiva para o brasileiro, nem meu pai, nem ela. A gente foi para a competição, fomos inscritas na academia, fui e acabei ganhando. Fui para um brasileiro, acabei sendo campeã brasileira. E aí a minha irmã, um pouco depois, tipo 6 meses ou um ano depois, resolveu que não gostava mais de toa, parou e foi fazer karatê. E aí ela acabou indo pro outro esporte que tinha lá na academia, que era o karatê. Então, Depois não, ela foi médica, e aí ela já estava na cabeça já de adolescente que ia ser médica, começou a se organizar, estudar, fazer o pré-vestibular e o vestibular dela. E ela acabou saindo, assim, não quis ser atleta, nem buscou esse caminho para ela. E aí acabou saindo, mas assim, é uma coisa que eu falo, é muito engraçado, que a gente fala dentro da família, eu te bati, ela é mentira, eu bati, se tivesse continuado, eu teria ido para uma Olimpíada, aí começou a ser brincadeira. Mas a gente nunca vai saber, né? Ela não continuou. e ela não chegou aí para Gama Filho, então. Não, ela não chegou aí, ela parou bem, ela parou antes de eu ir para Gama Filho. Parou meses a um ano depois que eu entrei. Tá, e você foi para Gama Filho em 95, em 4. Por aí, 94, 95, por aí. Porque 94 provavelmente, porque em 95 você já começa a se destacar internacionalmente. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Os seus professores na. Qual foram o seu, como é que foi a sua chegada na Gama Filho? Vamos falar primeiro sobre isso aí.
Bom, na verdade, eu já frequentava a Gama Filho mesmo antes de me transferir para a Gama Filho. Eu fui a primeira vez com o Anderson para treinar. Como também tinha ido em outras academias que ele dava aula, porque acabava buscando lugares para ter um treino um pouco mais forte. E cheguei a treinar e eu tinha um trio, eles meio que se juntaram, era a Kátia Maia, a Luciane Essária, a Kátia Valéria, Angélica, Rocha, todas na época, juntavam um grande grupo e cada dia uma treinava na academia da outra. Obviamente, eu falava que ninguém ia treinar na minha, né? Porque nem eu treinava mais, já não estava mais treinando na Gavasa, e eu ia quicando com elas. Então, treinava às vezes, era lá no Santa Luzia, lá no Boqueirão, né? Ali perto do Santos Dumont, Dentro da cidade ali. ali do Santa Luzia, né? Treinávamos no Sion, treinávamos no Game, que era mais na Game mesmo, que era em Jacarepaguá. Aí treinavam, só que os melhores treinos para mim eram da Gama Filho, principalmente das 11 horas. Era um treinaço. E aí a gente ia, eu era moleca, tipo juvenil. Eu apanhava muito no treino da Gama Filho, mas muito, muito. Eu era surrada lá. Mas assim, eu saía de lá com a sensação de que, tipo, tinha ficado mais forte, que eu realmente estava me desenvolvendo. E aí, no passar de alguns meses fazendo essa rotina de um lado para o outro, eu acabei entendendo que a Gama Filho era o caminho a ser seguido. Era onde um dos meus professores tinha a sua origem, né, e era atleta, que era o Anderson. E ao mesmo tempo, assim, eu me sentia super bem recebida. Era uma casa que, assim, me acolheu, o Alfredo me acolhia super bem, como me senti em casa, literalmente. E eu senti o astral da Gama Filho diferente dos outros ambientes que eu estava frequentando. Era um ambiente muito mais família, assim, você sentia uma energia diferente. E assim, acho que eu me identifiquei com essa energia. Não que os outros não tivessem boa energia, nada disso. É que eu me senti mais acolhida. E, de certa forma, eu achei que era o meu caminho. E acabei, um pouco depois, me transferindo e conversando com o Alfredo. Esperei o tempo da temporada do ano e acabei me transferindo para o filho. Ok. Então, estou entendendo que devido ao Anderson já ser da casa, né, vamos falar assim, então sua adaptação, a sua chegada na Gama Filho foi tranquila, né? Não, foi muito tranquilo, até porque, assim, eu não parece, porque eu falo muito, mas eu sou super tímida. Então, quando eu chego num lugar pela primeira vez que eu não conheço as pessoas, eu fico um pouco retraída. Só que a Gama Filho, assim, o Alfredo é um cara que é ímpar, acho que não tem quem não vá achar ele maravilhoso. Quem conviveu e quem é atleta dele, acho que eu tenho certeza que todo mundo é fã dele como pessoa. E ele super, já no primeiro dia me acolheu, eu ficava um pouco no canto, com vergonha para frente para o meio, e eu sou fominha de treino, né? Eu gosto de, assim, entrava no treino, tinha meio sim, meio não, eu tava meio sim, no meio não, eu queria estar fazendo um monte de randonho, se pudesse. Eu furava os treinos, que era até errado, né? Assim, eu não tinha conhecimento na época, mas eu achava que quanto mais treinasse, melhor eu ia ficar. Então eu queria treinar tudo. E aí, assim, no começo você fica meio retraído, não sabe, para escolher, ficar com vergonha de chamar para treinar. E o Alfredo sempre botava, Daniela, fulano, vai com a Daniela, ciclano, vai com a Daniela. Então, assim, logo no começo eu já comecei a fazer amizade e fluiu depois, né? Ok. Conta pra gente a sua trajetória de atleta. Bom, ela foi. O pessoal lá na academia, na Gavasa, a primeira brincadeira que eu fiz supletivo, né? Que eu entrei no judô, e aí primeiro o exame de faixa, 6 meses depois que eu estava fazendo, eu fui para faixa amarela, dei aquele pulo da branca para amarela. E aí, já de faixa amarela, eu fui para um brasileiro, peguei faixa roxa, faixa marrom, peguei um monte de. Fui campeã. Então, eu acho que o fato de eu também frequentar as aulas dos meus irmãos para esperar depois da escola para ir para casa, eu acabei assistindo muito treino de judô antes de começar a ser atleta ou começar a praticar, né? E acho que isso foi me dando, de certa forma, algum conhecimento
E quando eu comecei a fazer, tinha golpe que ainda nem tinham me ensinado, que eu saía fazendo por tentativa, porque acabava prestando atenção na aula, era uma academia pequena, uma salinha de academia. Eu ficava sentadinha, quieta, assim, quieta mais ou menos, porque eu já era criança, mas ficava ali sentada, tendo que esperar a aula acabar. Então, na verdade, eu assisti a aula inteira, durante, sei lá, 2 anos. Quando eu comecei a fazer o judô, praticamente eu já fazia sem testar, né? Sem botar a mão na massa. E aí, depois disso, rapidamente, eu acho que eu fui para Gama Filha, eu era faixa roxa ou faixa marrom. E eu sei que o pessoal da Gava falava que eu fazia supletivo, porque realmente eu pulei muitas faixas. Eu fui muito rápido andando de faixa. E aí fui para Gama Filha e lá eu estacionei, fiquei na marrom, acho que 2 ou 3 anos, parada na faixa marrom, mas já indo para Campeonato Brasileiro, já indo para Budokan, aqueles ônibus da Gama Filha, que saiu um monte do Lobo 1, Lobo 2, Lobo 3. Então já saía aqueles ônibus, eu comecei já a participar dessas competições de intercâmbio e comecei a vivenciar um pouco o judô em São Paulo também, né? E aí eu comecei a fazer uma coisa que era cada 15 dias. Teve uma época que era, inclusive, todo final de semana, porque era um treino da CBJ oficial. Que a gente ia lá para o CAT, em Barra Funda, São Paulo. Então, toda sexta-feira, e a sexta-feira à noite, eu pegava um ônibus na rodoviária e chegava lá quase de manhã no outro dia, já direto para começar o primeiro treino sábado e domingo. Domingo à noite voltava por causa da escola, já para entrar, para não faltar as aulas. E aí tive essa oportunidade de pegar um pouco essa experiência do grupo de São Paulo. Eu troquei muita experiência, não só com os professores que tiveram comigo, meus senseis, basicamente o Rogério e o Anderson, depois o Alfredo, que foi assim, do começo ao fim, o meu head coach, mas tive a oportunidade tive a oportunidade de treinar com Floriano Almeida em Minas, né? Minas. Em São Paulo também cheguei no projeto, tinha ele, depois teve Garcia no projeto. Troquei muita experiência com as atletas da seleção. Na época a gente discutia muito, a gente se ajudava muito com a troca de informação, principalmente quando a gente ia treinar o treino. Então a gente conversava muito com a Tânia Ferreira, com a Fabiane Okuda, com a Dani Sangrando, com a Priscila Marques. Pessoas, eu trocava muito figurinha buscando soluções para o nosso, para cada uma para o seu judô. E, enfim, com isso assim, eu com certeza estou sendo até injusta, porque teve tanta gente que colaborou e que a gente que trocou informação e que ajudou, que com certeza assim, tem diversos nomes. Eu falei um monte de menina, mas assim, tem milhões de masculinos que também me ajudaram. E é difícil falar todo mundo, porque que eu com certeza vou ser injusta, e outro, senão eu vou ficar aqui a live inteira falando de nome de pessoa que participou dessa formação, né? Sem dúvida. Me conta, quem foi suas principais adversárias, tanto no âmbito, vamos falar primeiro no âmbito estadual e nacional, e depois a gente fala no âmbito internacional. Tá bom. Até antes disso, eu vou até citar aqui um nome que eu não citei, porque acho que esse é importante, que foi o André Silva, o André Bocão, lá da Gama Filho, que era atleta. E eu trocava. Ele era um cara que realmente a gente sentava para ver vídeo juntos, discutíamos muito judô, conversávamos muito sobre soluções e possibilidades. E no final ele era atleta e ele acabou migrando e sendo professor, virou um dos professores da Gama Filho. O Alfredo continuando como head coach, mas ele assim ficou próximo comigo ali, junto ele e Alfredo, na busca das soluções e dos caminhos táticos para as competições, quando a gente se formou. Agora, indo para a sua pergunta especificamente das adversárias, cara, eu com certeza de novo vou ser injusta, porque assim, tinha tanta gente boa que assim, eu vou citar, acho que assim, me vem à cabeça como foram as ícones de cada momento, né? Assim, o primeiro momento, Andréa Berti era a pessoa a ser batida na seleção brasileira, ela tinha mais de 10 anos estável na seleção titular, como 48 quilos,
Então, acho que ela, assim, foi um primeiro marco de adversária dentro do Brasil. Tinha, na mesma época, Elaine Okuda, a própria Fabiane Okuda, antes de subir para o meio leve. As meninas em São Paulo tinha uma leva, Renata Odo, Marli Midori, tinham tantas atletas que eram muito fortes que, assim, era uma seletiva que era super pesada. A gente lutava, sei lá, 20 e tantas lutas para sair campeã de uma seletiva. Até porque naquela época que eles cismavam, assim, depois acho que melhoraram muito esse sistema, mas eles faziam uma seletiva que a gente lutava num dia antes, todo mundo contra todo mundo, em pools, rodava pools, saía semifinal de pools, e aí todas as semifinais e finais de pools era melhor de 3. Para no dia seguinte, os 2 campeões de finais fazer uma melhor de 5. Então era uma loucura, a gente lutava a beça, né? Ninguém Então, entende isso hoje, né? hoje em dia, se você falar isso para alguém de seletiva hoje, ninguém vai entender, porque as seletivas hoje são formadas, já o sistema seletivo prévio são resultados em competições, que é uma coisa como se fosse um ranking nacional e usar o próprio ranking internacional para separar um grupo. E aí, a partir desse grupo, você faz o processo seletivo. Antes não, era uma seletiva aberta. Quem quisesse se inscrever, se inscrevia. Então, era a chave de 30 pessoas, às vezes, e a gente ia lutando sem fim. E depois a gente acabava chegando nessas melhores de 3 e melhores de 5. Bom, enfim, mas para encurtar, tirando essas que eu já falei, depois, num tempo mais recente, Tassiana Lima, uma super adversária. Dentro da própria Gama Filho tinha tanta gente boa, Renata Brasil, que era uma atleta super forte, Cristiane Cabral, Cristiane Pereira, que eram atletas internas da Gama Filho, que eram super fortes, que eram, assim, não podia bobear. Se eu bobeasse, nem titular da equipe da Gama Filho eu seria. Então, tinha todas essas adversárias que eram muito boas. E, assim, Mariana Silva, que foi na Olimpíada em 2000, também era uma atleta muito forte da nossa categoria. Deixa eu ver quem mais. É tanta gente que eu com certeza estou esquecendo nomes importantíssimos das gerações, né? Mas acho que eu consegui passar pelo menos pelas principais aí. E as internacionais? Internacionais, vamos lá. As cubanas sempre foram um problema. Carrion era muito forte. A Bermoy, que a gente lutou, inclusive fiz a final aqui do campeonato dos Jogos Pan-Americanos com ela, e ela já era tricampeã mundial. A gente era sempre lutadora, a gente chegava aí até o Golden Score. Eu acabei perdendo para ela de Shido no Golden Score, né? Bom, desculpa, aqui não. Nos Jogos do Rio foi uma das minhas piores lutas. Eu acabei caindo de Yoko para ela e não tirei. E acabei perdendo. Mas a gente sempre teve luta dura, eu e ela, né? E outra que era muito forte, as japonesas. Então, Yamagishi, a Kondo, que já no final, que chegou no final, a Sami, deixa eu ver quem mais, Fukuda, assim, atletas muito fortes. Jociné, que era francesa, a Romena, que era também muito forte. O Daniel botou a Paula Pareto. Você chegou a pegar a Paula Pareto? Peguei. A Paula Pareto, no começo era minha freguesa. Eu ganhei dela, sei lá, a gente é contemporânea. Então, desde o juvenil, desde o campeonato pan-americano e sul-americano juvenil, até chegar o adulto. E no adulto, ela me ganhou uma vez nos Jogos Sul-Americanos em 2010. Ela já era campeã olímpica quando ela me ganhou. E foi a vez que eu perdi para ela. Ganhei dela, inclusive, na Copa Pan-Americana, que foi no Rio de Janeiro. Foi no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Eu ganhei a final dela. Assim, a gente se cruzou várias vezes. E assim, é uma atleta que até assim, ganhei dela várias vezes, mas eu ganhei dela na formação dela. Ela é mais nova do que eu, e aí depois ela despontou. E quando ela despontou e começou a ganhar um título atrás do outro, eu já estava aposentada. Então, assim,
Por isso que eu acho que eu não citei o nome dela, porque na época ela ainda estava despontando. Deixa eu te falar, com tudo isso aí, O Lapão falou aqui da Tamura, só falar aqui. é, Eu lutei os mesmos Jogos Olímpicos com a Tamura, mas eu nunca lutei em competição com ela. Nem em treino, na verdade. Eu nunca peguei no kimono dela. Então, eu não cito ela como uma... Ela seria uma grande adversária. Mas por conta de chave, sorteio, a gente nunca se cruzou. ok. Falando sobre tudo isso aí, né, da sua trajetória de atleta, você provavelmente, como todos nós naquela época, não tínhamos verbas para poder treinar, competir, viajar. Você precisou fazer algum outro tipo de trabalho para poder viajar, para poder se manter como atleta? E se sim, se isso atrapalhou a sua carreira? Eu dei aula de judô junto, em alguns momentos. Na verdade, as turmas nem eram minha e eu substituía professores que eram atletas como eu. E aí a gente, com isso, ia fazendo uns biquinhos, né? Então eu não me comprometia em ter uma turma, mas ao mesmo tempo eu conseguia fazer um recurso aqui e outro ali. Fiz alguns trabalhos de arquitetura, muita coisa de maquete, vendia alguns trabalhos voltados nessa área de arquitetura, na época que eu já era estudante. E, assim, eu acho que não era o ideal a se fazer, mas era o possível para ser feito naquele momento, naquela época. O esporte brasileiro ele deu um salto muito grande depois da Lei Agnello Piva em 2000, que foi quando a arrecadação de loteria passou a ser viável para o Comitê Olímpico e para fazer a divisão de verba, a descentralização dessa verba entre as confederações. E aí o esporte começou a ter um pouco mais de recurso. A minha geração ainda... Eu peguei uma transição, eu cheguei a pegar um pedaço da minha carreira, eu peguei essas viagens, mas que ainda eram muito escassas, eram uma viagem por ano. Hoje em dia as pessoas competem o circuito, fazem, sei lá, 6, 7, 8 viagens ao ano. A gente fazia uma ao ano, quando não era ano sim, ano não. Então, assim, esperava o ano do Mundial, porque o Mundial era de 2 em 2 anos, e aí no ano do Mundial a gente viajava para o circuito europeu, né? Que na época era circuito europeu, Copa do Mundo A, Supercopa do Mundo. E com isso a gente, no começo eu me classificava para essas seletivas, mas como ou o clube pagava ou você pagava do seu próprio bolso, a maioria delas eu não fui, porque eu não conseguia arrecadar o recurso e acabei não indo. Só depois de, sei lá, da terceira, quarta seletiva que eu vinha ganhando, que eu realmente consegui começar a participar, porque aí a CBJ já começava a levar. A pergunta é, claro, você já mencionou aí, mas eu vou fazer a pergunta. Você percebe alguma diferença lá atrás das condições que os atletas tinham para quem as condições atuais melhorou ou piorou? Melhorou muito. Sem dúvida. O esporte. Eu ainda, como eu acabo trabalhando como arquiteta para o esporte, eu acompanho ainda tenho uma vivência de perto do universo, né? E é completamente diferente, assim, as oportunidades que se tem para os atletas, a infraestrutura propriamente dita. Antigamente, eram raros atletas que conseguiam ter uma equipe multidisciplinar suportando o seu treinamento. A Gama Filho tinha uma vantagem, que era uma universidade, que montou um programa esportivo dentro da universidade e a gente acabava tendo suporte da faculdade de fisioterapia, com aquele setor de fisioterapia comunitária da Gama Filho atendendo a gente.
a gente acabava, se a gente precisasse de um nutricionista ou de um apoio, a gente acabava tendo apoio dentro da própria universidade, nos programas internos da universidade. Mas a grande maioria não tinha, essa que é a verdade. Era o preparador físico, era o próprio técnico, o treinador de dentro do tatame, que montava um programa de treino e assim a gente ia fazendo. Eu tive a oportunidade de ter as benesses do programa da Gama Filho e também poder contar, eu tinha meu preparador físico foi o Josué Moraes, desde o início da minha carreira. Então, assim, depois a Gisele Lemos como nutricionista, a Roberta Matar me atendeu muito também como fisioterapeuta. Então, tinha um grupo que me suportava, que me dava suporte, que não era comum para a época. Mas foi uma coisa que eu acabei correndo atrás e tive a oportunidade de topar com pessoas que me suportaram, porque me auxiliaram, não me cobravam para fazer esses serviços, e eu acabava tendo a oportunidade de ter um grupo. Mas não era o comum. Mas hoje você não vê um atleta que não tenha toda uma base, todo um grupo por trás dele, suportando. Normalmente os clubes agora já têm essa consciência de se ter um trabalho multidisciplinar. O próprio recurso que se tem dentro do esporte viabiliza que os atletas viajem, que façam um intercâmbio. O Brasil entrou num cenário e é um dos principais países do mundo, então ele também é um país solicitado, então tem muita gente que vem de fora fazer intercâmbio para o Brasil. Então isso tudo assim, foi uma progressão, acho que foi o caminho que o judô tomou. Ok. Estão fazendo a pergunta o seguinte: é Daniele ou Daniela? É o Lapinha que está falando, não é? Foi o Daniel. Ah, é o Daniel? O Daniel tá de sacanagem. É o Daniela. O Lapinha que toda vez trocava. Então ele já ficou a palhaçada dele me chamar de Daniele. Deixa eu te falar uma coisa. Você está trabalhando no COB. Tô. Fala um pouquinho do seu trabalho. Eu... Que tipo de serviço você está fazendo, prestando para o esporte? Então, eu sou gerente de uma área chamada infraestrutura esportiva. É uma área formada por 4 arquitetos, eu e mais 3 meninos que trabalhamos em função de buscar melhorias na infraestrutura do esporte nacional. Então, a gente trabalha com o Centro de Treinamento Time Brasil, com os projetos para o Centro de Treinamento Time Brasil. A gente montou o Centro de Treinamento de Ginástica Artística, que foi, acho que, um divisor de águas para essa modalidade. Foi um projeto muito bacana que envolveu diversas gerências, não só a nossa foi na parte da infraestrutura propriamente dita, mas que era um programa que buscava sempre essa melhoria da infraestrutura e possibilitar ao atleta brasileiro ter condições de treino similares aos principais atletas do mundo. Então, a gente fez isso para o tiro com arco, a gente auxiliou os diversos esportes que a gente acaba trabalhando dentro do Centro de Treinamento Time Brasil e também fora, com alguns suportes a clubes, como o Clube Flamengo, Sojipa, então, Pinheiros. Os principais clubes formadores, a gente acaba também fazendo um suporte ou de comodato em equipamento, ou propriamente ir lá e levantar o local, montar um projeto e, em parceria com contrapartida com o local, montar um programa para melhoria da infraestrutura. Basicamente é isso. A gente trabalha e a gente trabalha também fazendo a infraestrutura do Brasil nas missões fora do Brasil. Então, para Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, a gente vai, visita, entende as oportunidades que tem nos locais para serem possíveis bases do time Brasil. Depois faz um levantamento e aí trabalha junto com uma outra gerência, que é uma gerência de Jogos Olímpicos. A gente trabalha em parceria com essa gerência, suportando essa gerência, na verdade, né? Negociando com as cidades ou com os clubes ou com os lugares que estão nos recebendo, para que a gente possa fazer adaptações da infraestrutura e fazer as montagens, ou às vezes são hotéis que a gente pega um centro de convenção do hotel e monta numa área de treino,
como foi o caso aqui no Brasil. Quem acompanhou o judô sabe que Mangaratiba, o hotel de Mangaratiba, foi a nossa base. E lá a gente montou, inclusive, tatame com base de amortecimento. Então, a gente monta uma estrutura, os atletas não tem o que reclamar. Pelo contrário, eles sempre elogiam, falam que assim, não faltou suporte para a participação deles em jogos. Basicamente, é isso que a gente trabalha. Ok. Eu estava lendo ali, o pessoal da Gama Filho, né? Ficou muito feliz de... A gente sabe que o projeto da Gama Filho foi um projeto diferenciado, que seria um projeto que hoje muitas agremiações, como posso citar aí Minas Tênis Clubes ou outros clubes, estão fazendo, que lá atrás o ministro teve uma brilhante ideia, né? Se não tivesse desvios, seja lá quais foram no meio do caminho, hoje a Gama Filho seria uma potência, não sei te dizer que tamanho, né, em todos os esportes. Mas o pessoal está muito contente pelo trabalho que você está desenvolvendo no COB, no apoio ao esporte. Seja lá judô, seja lá qual for o tipo de esporte, né? Estão elogiando aqui, é que você não consegue ver porque está na pergunta aqui, tá? Mas o pessoal unânime, todo mundo está falando aqui, tá? Eu queria que você falasse para nós qual foi um item que mais marcou na sua carreira do judô positivo. Ai, pô, tanta coisa. Então pode falar, tá aberto, a Ai, live é sua, pode falar. Várias. bom, eu acho que assim, fora as conquistas, porque assim, o momento da conquista ele é único. Quem é atleta, quem já subiu num pódio, quem já passou por pela exigência do treino e a pressão emocional que é todo o processo, até você realmente chegar com aquele jogar para fora, assim, botar a medalha no peito, aquele momento é um momento único. Mas assim, tem tantas outras coisas dentro do universo do esporte que são tão bacanas e que tocam a vida, que hoje em dia eu dou mais importância do que as próprias medalhas. Que são as amizades que eu fiz no judô, que eu carrego para toda a vida. Eu tenho grupos de amigos do judô que, assim, infelizmente a gente não se encontra tanto quanto eu gostaria, a gente não consegue se ver tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, são pessoas que assim, a gente vai encostando em pessoas durante a nossa vida, a nossa trajetória, que essas pessoas mudam ou complementam, né? Não mudam, mas complementam a nossa vida, a nossa felicidade e o nosso bem-estar. E eu posso dizer que o judô e a Gama Filho, propriamente dita, era esse local, era a minha segunda casa. Às vezes era a minha primeira casa. Acho que eu posso dizer que a Gama Filho era a minha primeira casa. Eu quase não ficava em casa. Eu ficava o dia inteiro lá, estudava lá, comia lá, treinava lá, fazia treino físico lá. Então, assim, se eu tiver que escolher coisas boas, eu acho que as amizades, para mim, talvez um ponto forte. Outro ponto forte, acho que são os valores que eu carrego comigo. Assim, a grande maioria, eu acredito, as filosofias e os ensinamentos do judô. Porque eu sempre levei muito a sério aquela história dos princípios filosóficos, enfim, da máxima do judô e do Jita Kyoei, dos benefícios mútuos, né? Da gente se ajudar mutuamente. Aquilo ali sempre me chamou a atenção e eu tento, na medida das minhas limitações como ser humano, trazer isso na minha vida e tentar viver uma vida em que a gente possa ser bom para nós mesmos e para a sociedade, para o desenvolvimento de quem está ao nosso redor, em quem a gente consegue encostar, né? Então, acho que talvez esse também seja um ponto alto que eu possa falar do meu aprendizado no judô. Fora a oportunidade de ter convivido com vocês, todos, que a maioria está aí na live, eu não consigo ver todo mundo, mas eu sei que a maioria está por aí. Fora essa oportunidade também, assim, eu vou pontuar o fato do Alfredo
sempre ter batido tanto nessa tecla dos valores, né? Do certo, do errado, e de sempre cobrar a gente e fazer uma formação integral, não cobrar só as questões de tatame, judô e treino, mas ele também tinha um olhar para a gente, para os estudos, para a gente como cidadão, e, enfim, sempre cobrando muito da gente. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu gostaria de citar como talvez um dos maiores valores do judô. Agora eu vou te perguntar, eu tenho duas aqui, como eu te disse, eu fiz um levantamento seu, né? Uhum. Eu perguntei à Com galera, medo, né? mas eu não vou falar, só vou falar, vou deixar você falar, a live é sua, então assim, fala sobre algum ponto negativo, frustração que você passou na sua carreira aí de judô. Ponto negativo? Negativo. Agora você vai falar o negativo. Assim, graças a Deus, meu cérebro é um pouco seletivo. Então, assim, o que é bom eu guardo comigo, o que é ruim eu tento meio que tirar da minha frente. Mas tem uma coisa que eu acho que, assim, é muito difícil não lembrar. A perda da Olimpíada de 2008, né? Eu acho que é um ponto que, para mim, foi muito forte, porque talvez fosse aonde eu tivesse a real chance de brigar por alguma coisa e tentar buscar alguma medalha. 2008 foi Sydney? Foi Beijing. Beijing. Eu acabei rompendo o cruzado um ano antes, em 2007. O Brasil não tinha, na época, o ranqueamento ele não era individual, era para categoria. E ninguém do Brasil do 48 quilos estava marcando ponto. Então, eu cheguei à conclusão, junto com o Alfredo e a própria Rose, discussões com a CBJ e tal, com a Rose e tal, que se eu não continuasse lutando mesmo sem cruzado, a categoria não estaria ranqueada. Não teria ranqueamento. Então, eu não poderia fazer a cirurgia. Então, fiquei um ano lutando sem cruzado. E eu não conseguia fazer golpe nenhum dos meus principais golpes, que era o Iponseo-oi, qualquer golpe com giro, ou Outigari, e era uma coisa que era velada, ninguém sabia, entre aspas, ninguém sabia, poucas pessoas sabiam da situação. Eu treinava enfaixada o treino inteiro e competia enfaixada e tal. E eu acabava assim, era 24 horas com dor durante um ano inteiro. Eu dormia a madrugada inteira acordando com dor no joelho latejando de dor, porque o tempo todo ele acabava com muita instabilidade, saía lesão condral o tempo todo. E aí, enfim, com isso eu consegui subir em todos os pódios de competição nesse ano, mesmo sem cruzado, com a exceção do Mundial aqui no Rio, que eu acabei perdendo na terceira luta, na quarta luta, eu acabei perdendo e não consegui voltar, não me puxaram. Enfim, e aí acabou que no finalzinho, na reta final para fazer a seletiva, o meu joelho saiu num dos treinos e o menisco foi parar lá no meio da articulação e acabou travando dobrado, não esticava mais, não esticava nem dobrava, ficou travado. E aí não teve jeito, eu tive que ir para a cirurgia, não dava tempo de recuperar para a seletiva. Fui direto tentar um circuito europeu de dentro da cirurgia direto, circuito europeu tentando não perder isso. Fui até bem, eu acabei perdendo na primeira luta para a francesa, que foi campeã no dia. Perdi no Golden Score, num golpe que eu estava dando, e acabei escorregando e caindo com ela no meu colo. E com isso eu acabei perdendo a Olimpíada. Acho que talvez esse seja maior, talvez a minha maior frustração dentro do judô. Ok, era uma das que eu tinha aqui. Era essa aí que eu ia te perguntar, mas você já falou. Você foi militar. Fui. Aquele projeto todo. Você sente alguma frustração de você não ter competido Com certeza. Era um sonho que eu tinha lutar o esporte mundial, a nível mundial pelo militar, né? Até porque eu treinei dentro de instalações militares a minha carreira inteira. Eu comecei a treinar em 95, 94, 95 na URCA, com o Josué Moraes, como eu já tinha citado. Na época, Major Moraes e no final, Coronel Moraes.
E, enfim, eu fazia todo um treinamento é, dentro da instalação, então era como se fosse meu segundo time, né? Que nem você, assim, como eu queria competir pela Gama Filho e ganhar as coisas para a Gama Filho, eu também queria ter competido o esporte, o Mundial Militar. Mas na época, assim, eu já estava, foi em 2011, né? Então, eu estava já no meu final de carreira. Esse ano foi o ano em que eu rompi o tornozelo, eu acabei ficando com uma lesão, tendo que fazer uma outra cirurgia. Já tinha a Sara, que estava ali na ponta dos cascos, já seria uma disputa duríssima, difícil, assim, sendo bem pé no chão, eu dificilmente estaria na equipe mesmo, porque a Sara já estava muito forte. O ano seguinte ela foi campeã olímpica, então assim, acho que para o Brasil e para a seleção militar, a escolha da vez era ela e assim foi o momento. É uma pena que no meu principal momento as Forças Armadas não estivessem abertas para o judô feminino e a gente acabou não podendo participar. E aí, quando essa abertura veio um pouco tardia para minha geração. Então, mas graças a Deus ela aconteceu. Acho que as gerações futuras estão, como quando você falou lá atrás, é mais um progresso dentro do esporte brasileiro. Então, essa geração, a geração futura está usufruindo desse suporte militar, porque nesse meu finalzinho eu já senti a diferença de ter esse programa. Imagina essa geração que desde o início, logo quando está no início da sua carreira, já tem a oportunidade de entrar e ser atleta civil e militar simultaneamente. Então tem essas duas fontes aí de troca de experiência, enfim, e suporte. Acho que o esporte militar ele está auxiliando muito, junto com o esporte civil, no desenvolvimento do esporte brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem ciência, a ciência não é a palavra certa, mas assim, você, como eu disse lá atrás, você foi um divisor de águas. Uhum. Posso te falar pela classificação do judô feminino na Gama Filho, né? Nós tivemos a Inês Nazaré, que chegou a competir, fazer duas competições internacionais, né? Uma em 83 e outra em 85. Uma foi os Jogos Pan-Americanos, que ela participou, e outra foi do Campeonato Pan-Americano. E em 88 veio a Carlinha só com o Campeonato Pan-Americano, né? Então a gente não tinha um time feminino de ponta, até mesmo porque tinha aquelas restrições que você falou, que você mesmo falou quando você era criança, você falou, isso é um esporte para menino, né? Não para menina, né? Mas depois foi evoluindo isso, né? E a gente vê claramente pelos resultados que você foi o divisor de águas, né? E você começou a sua primeira classificação, não quer dizer que foi a primeira competição internacional. Mas a sua primeira classificação foi em 95, né? Com o Campeonato Pan-Americano, né? Você foi em segundo lugar no Equador. Eu era juvenil nessa época e aí eu fiz a seletiva do Pan-Americano Júnior. E aí fui lá lutar. E dei um mole na final. Mas engraçado, tem algumas coisas, porque acho que foi minha. Eu não me recordo, mas eu acho que foi minha primeira competição, sim, tá? Internacional, essa de 95. Então. Aí depois você foi. E aí, pô, quando eu dei um vacilo lá, eu fiquei super arrependida. Sabe aquelas competições? Depois a gente volta para casa e tem lições assim que vários senseis falam assim: sai da competição, dá de tudo, mas não sai pensando, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu era muito nova ainda, então foi uma competição que eu saí pensando isso. Poxa, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Mas enfim, valeu pela experiência e também foi importante porque eu ganhei lutas duras de atletas duras e ali me deu um clique, tipo assim, eu sou capaz, eu vou conseguir. E assim, eu saí de lá renovada, voltei comendo tatame porque eu queria ser campeã e queria ir para a Olimpíada e já queria tudo. E aí você tem ciência dessa dimensão? A pergunta é: se você tem ciência dessa dimensão, que você foi um divisor de águas,
E aí você depois trouxe várias meninas com você, como a Kátia, como estão citando, tem várias meninas. Você veio trazendo o time feminino da Gama Filho, Débora, se não falha a memória, né? Viviane Castro. Você pode falar melhor do que eu, porque eu, nessa época, tinha dado uma parada do judô. Mas você pode falar. Você tem essa dimensão que você trouxe elas todas junto? Na verdade, eu não tenho essa dimensão, não. Eu tenho assim. O meu sentimento é a Kátia até anterior a mim, tá? Eu quando cheguei na Gama Filho, ela já era um bambambam da Gama, já era uma referência no judô feminino da Gama. E me inspirava muito. A Kátia Valéria, a Angélica, já tinha umas atletas, a Aninha, que era uma irmã do Júnior. Eu não me lembro muito bem o nome dele, que todo mundo chamava de Júnior. Eu não sou o Alfredo que sabe nome e sobrenome de todo mundo. Eu não consigo me lembrar todo mundo. Era tanta gente. Mas então, tinha umas meninas fortes na Gama Filho. Quando eu cheguei, eu era juvenil. A Kátia é um pouco mais velha do que eu. Então, essas meninas, elas, pelo contrário, me inspiraram. E aí, quando assim, eu era uma atleta que eu acho que as pessoas que acabaram vindo comigo depois, que eu posso citar, a Viviane Castro, que nem era da Gama Filho, ela lá do Bandeirantes, com o Gerson, depois ela acabou vindo treinar muito lá na Gama Filho. A Júlia Penalber, aí antes disso, da própria Júlia, tiveram diversas meninas que eram fortes ali da Gama Filho, que vieram. A própria Tassiana Lima, que era do Sojipa, transferiu para Gama Filho. A Paulinha, do Mato Grosso do Sul, veio junto para Gama Filho. Tinha a Alice, que veio da AVN, também muito forte para Gama Filho. A Débora, que veio da ilha, do Mauro Ramos, também para Gama Filho. Então, a Gama Filho virou realmente um centro de referência do judô feminino. A gente tinha uma equipe muito forte. Desde o juvenil, a gente era campeão estadual de todas as idades. Eu lutava juvenil, júnior e sênior. Às vezes até tinha os entreveiros para o Alfredo, que eu não aguentava mais lutar. E aí eu ia para a competição, ia o campeonato carioca estadual, às vezes no final de semana. A gente lutava tantas vezes, mas na verdade é que eu era nova, então eu não tinha esse entendimento. Achava que eu estava lutando demais, que eu estava cansada. Mas acho que isso daí que me fez suportar não só a carga de treinamento internacional depois, mas me fez ter o que a gente chama de espírito de guerreiro, né? Poder entrar no tatame e sair na porrada, porque, desculpa aí o palavreado, mas literalmente entrar para dentro e não ter muita frescura, porque o Alfredo botava a gente para ralar. A gente entrava, lutava juvenil, a gente era campeão de tudo, no Rio de Janeiro não tinha para ninguém, era a Raul Gama Filho. Deixa eu te falar, a live vai cair daqui a 15 segundos e aí eu vou entrar novamente, o pessoal vai entrar novamente, todo mundo está escutando a gente agora, e aí eu vou abrir para perguntas e depois eu vou fazer a última pergunta para você, tá bom? Vamos lá. Só o pessoal entrar aí, dá tempo aí, dá uns 30 segundos, o pessoal vai entrando. Então, golinho d'água. Isso aí. Já vou logo fazendo uma pergunta para você, que estava na outra lá, né? Porque, se você ainda é viciado em Coca-Cola. Não, isso aí já não faz mais parte da minha vida, acho que desde 98, 99, sei lá. Teve uma época que eu comecei a ter um foco muito grande na parte nutricional, e aí busquei uma nutricionista, foi a Gisele Lemos. No começo era duro, porque eu juntava graninha para poder ir nela, né? E aí depois ela passou a me atender, nem me cobrava mais e me atendia, então virou a minha nutricionista. E ela fez um programa muito interessante que eu sofri no começo, que foi um desmame da Coca-Cola, que durou mais ou menos um mês e meio, depois eu nunca mais na vida voltei a tomar. Estou tomando aqui, eu sou viciada em água com gás. Adoro água com gás. Virou meu refrigerante água com gás. Daniel tá falando, foi o Daniel que fez a pergunta, tá? Ele tá botando aqui que você era viciada pra caramba. Eu era muito, muito, me atrapalhava até. Porque eu tomava Coca-Cola. Se pudesse tomar Coca-Cola até no treino. Eu tomava muito. Na primeira vez, quando eu fui para o Japão, foi em 97. Foi dali quando eu voltei, eu falei assim, não dá. Foi exatamente em 97.
Foi a primeira vez que eu fui treinar no Japão, lá na Budô. E aí eu fugi, era proibido sair à noite lá no Japão, né? A gente tinha um horário lá que tinha que dormir para ir depois para o treino da manhã no dia seguinte. Aí a gente pular aquele tatame, aí, aquelas portas que abriam para trás ali para quem já foi na Budô, abre o tataminho e você sai atrás num gramadão que você por fora vai por trás numa volta na universidade, a gente ia parar, roubava não, pegava emprestado umas bicicletas dos alunos que não estavam soltando de madrugada, e a gente ia atrás, eu ia numa 7-Eleven para pegar Coca-Cola na madrugada, escondido. Um absurdo. Aí dali eu percebi que, pô, não é possível, eu não posso ser viciada de ter que fugir para comprar Coca-Cola. Pô, aí eu voltei com o objetivo de parar e realmente fiz um trabalho com a nutricionista. Ela foi tirando aos poucos, ela não tirou, ela combinou comigo uma quantidade por dia e nos horários eu só podia tomar aquela quantidade. E aos poucos eu fui tirando e realmente, depois que eu parei, às vezes quando eu via dava maior vontade, mas hoje em dia, às vezes, se eu pegar e beber, eu nem gosto. É muito doce. Depois você fica um tempo sem tomar, você se livra dela. Eu já fui viciado em Coca-Cola, eu sei o que você está falando. Mas o Espanha está perguntando a você quem é que mais jogou você nos treinos na Gama Filho? Ai, tem tantos que me jogaram. É o que ele perguntou. Quem mais me jogou nos treinos? Qual atleta da UGF que mais te jogou? Gente, eu apanhei para muita gente. Foi essa a pergunta. Peraí, deixa eu ver quem mais. Eu não sei dizer quem mais me jogou. Não sei se eu. A gente. Ele está perguntando feminina lá. Do feminino? Do feminino? Ele acabou de escrever. Ai. Eu acho que as mais pesadas eram. A Débora, quando me pegava, me socava. Era desleal. Ela me batia muito. Paulinha, Paulinha era muito forte. Me batia a beça. A própria Kátia Valéria me bateu pra caramba. Acho que é difícil. Eu não sei dizer quem mais me jogou, não. Pede pra ele me lembrar. Mas assim, eu lembro que a Débora, eu até falava, ela tinha uma placa, ela teve uma fratura no braço e botou uma placa de ferro que ficava bem na lateral, assim. Aí ela vinha fazer a pegada e dava com aquela placa de ferro na minha orelha. Eu falei assim, vai ficar minha orelha fora. Pô, já é meio médio, sei lá. Tá pegando mais ligeiro. Então, pô, ela vinha com aquela mão pesada pra cima. Enfim. Daniel tá falando que a Débora era muito ignorante. A Débora, pô, tinha uma mão pesada do caramba. Me batia muito. Agora, outra que no finalzinho dava muito trabalho e era uma dificuldade para lutar foi a Júlia Penalber. No final já estava forte pra caramba. Eu comecei batendo nela. A própria Viviane Castro também. A Lucileia era uma atleta super forte. Então, assim, graças a Deus tinha algumas ali que eu conseguia ir junto, né? Que eu batia, apanhava, mas não só apanhava, né? Agora, as categorias para cima, obviamente, né, que é difícil, né? As meninas acabavam me batendo. O André Avelar está perguntando a você qual foi a sua primeira competição pela seleção brasileira. Eu acho que foi essa que você citou, de 95, o Pan-Americano. Júnior. Do Equador, isso daí. Agora, do adulto, foi o Campeonato Mundial. Fui logo do 8 para 80. O Campeonato Mundial de Birmingham, na Inglaterra, em 99. Foi a primeira vez que eu ganhei a vaga na seleção. E aí, meses depois, eu fui para o Campeonato Pan-Americano. Precisava ser campeã, porque o Brasil estava sem vaga para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Eu acabei ganhando a competição. Eu não conhecia ninguém, acho que foi uma vantagem, porque eu entrei tipo franco-atiradora, ninguém me conhecia, e eu também não entrei com receio de lutar. Na época, eu fiz a final com a Caroline Lepage, que era da Canadá. Eu não fazia a menor ideia de quem fosse. Assim, a gente mal viajava, não tinha internet, não tinha esse recurso. Você falou de recurso. O fato de hoje em dia o pessoal ter acesso a ver vídeos dos seus adversários e já se preparar para ir lutar, isso faz uma diferença enorme. Naquela época, não. Então, eu peguei a menina que tinha ganho todas as etapas do circuito mundial no início do ano. Eu não sabia. Peguei e joguei ela de pão logo no início da luta. Foi uma maravilha.
acabei ganhando a vaga para o Brasil. O Brasil acabou tendo a vaga da Olimpíada de 2000. Na época da seletiva eu não pude participar porque eu tive uma hérnia de disco um mês antes. E aí perdi o movimento da perna esquerda. Demorei um ano para me recuperar e voltar para o judô. Naquela época você perguntou das frustrações, lembra que eu falo assim, eu tive muitas, mas a gente vai apagando, a gente não fica guardando o que é de negativo, mas pô, isso aí foi outro ponto que não foi tão legal, mas fez parte do processo de aprendizagem, né? A Dani Zangrano está falando que estava nos dois lá e ela está falando que você lutou muito nesse PAN. Pô, a Dani estava lá mesmo. Pô, foi assim, foi engraçado porque tinha uma certa pressão emocional que na época a Cristina Madeira era a técnica da gente, né? Que é uma das filhas do Mamed, e ela fazia uma pressão muito grande, falando: olha, se você não ganhar, o Brasil não vai à Olimpíada por sua causa. Coisas desse tipo, assim. Eu acho que ela estava com boas intenções, mas assim, no momento a sorte que eu era muito nova, então assim, isso não, eu não caiu a carapuça, não vesti, e eu tava assim super feliz de estar lutando. E era a primeira vez que eu tava a primeira vez dentro da seleção adulta nesse ano, né? Então eu tava assim super livre, leve e solta, tipo, eu não tava devendo nada a ninguém. Não sentia uma pressão de ter que ter um resultado. E o que me facilitou, porque eu voei no tatame nesse dia. Foi muito bacana. Deixa eu ver aqui que fizeram mais uma pergunta, Dani. Espera um instantinho. Vamos ver aqui qual é e quem foi. Lapinha está perguntando quem você batia na Gama Filho de meninos. Ih, tem uma lista grande. Assim, a Yessária me ensinou uma coisa assim muito sábia. Yessária e Soraya Carvalho, que eu não tinha falado nela ainda antes, mas a Soraya Carvalho ela era uma das minhas referências aí, porque me bateu muito, muito quando era juvenil. Ela já era do adulto. Ela falava para mim, falava assim: Dani, a gente tem que pegar os meninos juvenil e bater muito, porque depois que vira adulto fica impossível, aí você foge. Quando virar adulto não pega mais. Então, ó, já vou botar logo um nome que é também um dos grandes nomes da Gama Filho, Vitor Penalber. Foi um dos principais, bati muito, bati muito. Daniel Dornelles, bati muito. Daniel Loureiro, Miniman, bati muito. Bruno Poli, Cadinho, Tavinho. A gente tinha que aproveitar, né? A gente pegava a molecada, ó. Criava espírito neles, mas aí depois eles vão ficando fortes, vão virando homem, né? E a gente vai tendo aqui, ó, sair de ladinho. Pablo, eu não sei quem está como Pablo, falou que tem a calça azul até hoje que você deu para ele ou para ela, não sei quem é. É ele, Pablo. Ele, então, ele. Eu me recordo. Na época, no começo, eu tinha muita dificuldade de ter kimono, logo que eu comecei o judô, né? Porque o kimono é uma coisa cara, né? Assim, para quem tá começando e se você não tiver suporte, é uma coisa difícil. Eu lembro que meus irmãos me sacaneavam muito, porque eu teve uma seletiva que eu ganhei, e aí eu agradeci a dona Vera dos kimonos, na época dos kimonos Seishin. Porque ela tinha eu falei que tinha me doado os kimonos, né? E realmente era o fato, ela tinha me dado os kimonos para eu lutar seletiva. Meus kimonos estavam tudo de cola rasgada, tudo horroroso. Eu era juvenil ainda, júnior, sei lá, e enfim, ganhei os kimonos. Depois a gente teve patrocínio, até na Gama Filho tinha patrocínio de kimono. A gente teve do Machado, aí na Gama Filho, que é kimonos Machado. Depois, com o tempo, eu acabei, ou quando a gente viajava, a gente aproveitava as viagens para comprar kimono, né? E aí, meu primeiro kimono Mizuno, por incrível que pareça, que hoje em dia, para mim, é o que eu mais me sinto confortável. Quando eu boto kimono nacional, o tecido é diferente e eu me acostumei com ele, mas é hábito mesmo, que logo a primeira vez que eu vesti, eu não gostei, porque eu estava acostumada com os nacionais. Então, por questão de hábito, hoje em dia eu gosto mais do Mizuno e daquele modelo Iowara, que é o modelo da Tamura, né? Que é com o nome dela, né? Enfim,
esse kimono, o primeiro que eu tive, eu dinheiro durante um tempão para poder comprar minha duplinha branca e azul. E aí aproveitei, consegui alguém que estava viajando para o Japão trazer para mim. Depois, hoje em dia, mais um avanço aí, a CBJ tem o patrocínio da Pro e quem está na seleção recebe os kimonos. Então já é mais outro avanço. E os próprios clubes atualmente conseguem fornecer isso para os seus atletas. Na época a gente trocava kimono, assim, a gente conseguia eu conseguia kimono, dava para os meninos, enfim, a gente ia tentando ajudar uns aos outros. O que você acha da equipe feminina para a próxima Olimpíadas? Bom, a gente tem... É muito difícil. A gente tem boas oportunidades e atletas com reais chances de trazer a medalha. Assim, principalmente a Mayra. Acho que a Mayra talvez seja um dos PCs da equipe. Mas, como historicamente a gente já percebeu que às vezes o cara que é o ponto certo da equipe nem sempre carimba a medalha e vai um azarão que está olhando e, pum, traz a medalha, né? Então, a gente tem uma equipe forte, com todos os pesos, com potencial para beliscar a medalha e com alguns pesos com uma oportunidade muito grande de trazer a medalha, que são atletas que estão já bem consistentes mesmo dentro do cenário. Eu não gosto nem de falar quem são esses atletas, porque normalmente quando fica muito essa urubu... Parece que fica uma urubuzada essa medalha, acaba ela não vindo. Mas a gente tem reais chances nos 7 pesos, principalmente nos pesos mais acima. Os mais pesados, para mim, são os que estão mais próximos de trazer a medalha. O que você acha que pode ser melhorado psicologicamente nos atletas atuais? É difícil. Eu não estou tão próximo desses atletas para ter essa noção do que eles realmente podem melhorar. Agora, de maneira geral, pelas conversas que eu tenho de bastidores com amigos que ainda são técnicos da seleção ou ainda vivenciam muito junto dos atletas, o que eu percebo nas novas gerações é que a vantagem de ter uma boa infraestrutura é que também traz muito conforto. Antigamente a gente tinha muito desconforto, então a gente estava sempre fora de uma zona de conforto onde a gente tinha que buscar pelos nossos resultados, a gente tinha que já pensar numa rifa ou em alguma coisa para ter o dinheiro para conseguir ir para a viagem, ou para conseguir comprar um material esportivo que a gente precisava para treinar, enfim, para se manter. A gente tinha muita dificuldade. E hoje em dia existem muitas facilidades. Quer dizer, não digo para todos, mas para alguns tem muitas facilidades. E talvez, às vezes, isso pode ser um pouco tricky. Acaba sendo uma coisa que nem sempre é vantajosa, porque o cara fica numa zona de conforto que eu sou titular da seleção, tá tudo vindo para... E acaba que, sem querer, eles não têm alguns desafios internos que possam ser para ser a estilingada emocional dele ser guerreiro e buscar aquele negócio de casca grossa, sabe? De dormir no tatame gelado, de ir para uma competição onde ter que dormir no tatame e virar a noite com frio. Aqueles tatames que a gente dormia debaixo das arquibancadas, que não tinha com cobertorzinho, que às vezes estava molhado, que entregavam para gente. Isso tudo cria casca, né? Acho que falta, às vezes, um pouquinho dessa casca. Mas, assim, quanto o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado, é muito difícil. Eu não sou nem da área da psicologia, nem estou tão perto deles, né? Mas concordo com você plenamente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não vou citar, está na live. A gente, claro, nós... Era tudo que nós pedíamos, era ter patrocínio, seja lá o que for, né? Para a gente poder viajar, para a gente poder ter um conforto melhor. Como você citou, kimono era uma raridade. Quando a gente recebia, meu Deus do céu, a gente dava pulos de alegria. Mas hoje tem tanta facilidade que eu não sei se também isso é bom.
Claro, é bom, óbvio, né? É bom, mas eu acho que assim, eu acho que era legal que às vezes os atletas mais novos talvez escutassem um pouco, conhecessem um pouco da história daqueles outros atletas que trilharam caminhos e foram sedimentando essa rua que eles estão correndo hoje, já asfaltadinha, para eles perceberem e dar um pouco de valor a isso, porque às vezes as coisas eles não, como eles estão recebendo e para eles já é o comum, é o standard, é o padrão, ele já sabe que aquilo é o normal de se receber, ele acaba não dando valor para o que está sendo ofertado, ele não sabe a dificuldade que é ter aquela infraestrutura para aportar ele. Às vezes a gente, assim, tanto no COB, quanto na CBJ, quanto nas federações regionais, quanto nos clubes, existe às vezes um grupo por trás administrativo trabalhando em prol do esporte para tentar buscar recurso, captar, ou via lei de incentivo, ou via a própria LAP, a lei Agnello Piva, enfim, buscando caminhos para que esses atletas possam viajar, possam ter equipamento esportivo de qualidade, possam estar treinando numa infraestrutura correta. Então, assim, é todo um universo que gira que o atleta, e não é para ele ficar também sabendo das minúcias ou se preocupando com isso. A preocupação dele tem que ser treinar e competir, mas ele tem que ter uma consciência de dar valor à estrutura e saber usar bem e ser guerreiro, assim, criar casca e sofrer um pouquinho, ter algumas coisas, fazer uns treinos mais sofridos, algumas coisas assim, principalmente enquanto é juvenil e júnior, que é na hora da formação mesmo, de criar o punch, né, do atleta. Acho que às vezes pode, sei lá, assim, a gente que está de fora, estamos na arquibancada, agora a gente pode jogar o tempero que a gente quiser, né? Mas é isso mesmo, eu também concordo com isso. Peraí, deixa eu ver aqui mais perguntas. O Carlos Lapa está perguntando se você acha que tem alguma rivalidade na seleção brasileira de masculino vezes feminino. Eu acho que hoje em dia não, já teve muito. Já teve, lá no passado tinha mais, eu acho. Era muito difícil, porque, assim, falando, já que trouxe aí as diferenças de gêneros do judô, na nossa geração e nas gerações anteriores à nossa, acho que era pior ainda, o machismo da sociedade brasileira trazer dentro do coisa, como eu mesmo tinha preconceito, eu mesmo falei que eu não queria fazer judô, que achava que era de menino. Então tinha, realmente, a Soraya André estava ontem falando numa live que ela ia treinar e os garotos falavam assim, o que você está fazendo aqui? Vai brincar de boneca? Vai lavar uma roupa? Tinha sempre os meninos achando que as meninas que não era o universo para elas, nas gerações anteriores à minha. Na minha geração eu já não sentia nada disso, não tinha esses preconceitos, mas tinha uma diferença muito grande da infraestrutura para os meninos e da infraestrutura para as meninas. A Rose estava lembrando num outro dia da nossa viagem para Cuenca, que foi um grande divisor de águas do judô feminino brasileiro, que foi em 2007, no ano do PAN, do Rio, que os meninos foram todos para a Europa, iam todo ano, a masculina ia para a Europa, a feminina não ia todo ano, ia de 2 em 2 anos. E nesse ano que era para a gente ir para a Europa, a gente foi para o circuito sul-americano, que foi ótimo para a gente, porque, na verdade, a gente se uniu como equipe, a equipe tinha uma maturidade intelectual dentro das cabeças que estavam na equipe. Dani Zangrando, Sheila Marques, tinha eu, a Eriquinha, que era chegando, mas chegou e se juntou logo com a gente. Tinha vários atletas que estavam, que dentro daquele universo se juntaram, junto com a Rose, com a liderança da Rose, que estava entrando como técnica da seleção, entrou em 2005, e que ela veio com um conceito muito interessante, que era a gente se unir como time e ajudar umas às outras para chegar no objetivo que, se viesse uma medalha, a gente precisaria trazer importância para a seleção feminina. E aí sim foi feito. Então, acho que hoje essa diferença entre masculino e feminino está muito encurtada. Acho que ainda existe, é muito difícil dizer que é zero,
porque tem as diferenças até de sociedade, da nossa cultura, isso é cultural, isso é dentro da nossa sociedade, não é específico do judô, é uma coisa de sociedade, mas que eu acho que o brasileiro e a nossa sociedade vem avançando muito nessas questões, e com isso, hoje eu acho que o judô feminino e o judô masculino tem investimento de lugares, não tem mais uma diferenciação de investimento, não tem mais uma diferenciação de qualidade, o judô feminino é tão bom quanto o masculino, às vezes consegue ter um pouco mais de resultado, mas a qualidade técnica é similar. A gente não pode dizer que a qualidade do judô masculino nossa seja ruim. Às vezes pode ser que tenha que ter um ajuste na competitividade, ou que a gente até vinha falando sobre criar caixa, para de repente sair um pouquinho antes para apanhar mesmo e ganhar um pouquinho mais de resistência para o caminho internacional. Acho que teve uma época que teve um entendimento que a seleção júnior não deveria competir com adultos, porque seria especificar muito cedo e tal, e talvez isso tenha dado um gapzinho numa geração aí, mas eu acho que isso já está sendo superado. A gente já está vendo que os garotos mais novos estão chegando junto a nível internacional. Fizeram uma pergunta, só que já pediu sobre a Dani. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Ela está perguntando, tá? O que você acha da Yoko não ser a técnica da CBJ do feminino? Bom, na verdade, eu acho que ele entrou num vácuo na seleção masculina, né? Ela era da seleção feminina, ela era a número 2. Estava a Rose como head coach, mas ela estava junto ali na seleção feminina, no juvenil, no júnior, nas bases, né? E aí, quando o Fúvio acabou aceitando a oportunidade lá de trabalhar junto ao Minas e, com isso, não podendo dividir essa função com a seleção, e abriu essa lacuna. Acho que a CBJ tentou algumas possibilidades e não conseguindo, acabou tendo essa oportunidade. A Yuko, olha, eu tive a oportunidade de treinar com ela. Ela é maravilhosa. Eu não posso dizer que ela seja ruim para a seleção masculina, pelo contrário, eu acho que é positivo ela ter pego essa liderança. Vai ser sempre controverso, porque o judô brasileiro tem técnicos maravilhosos, eu não tenho dúvida. Mas dentro do cenário, acho que na época, com a oportunidade que se teve, ela já estava ali, já era uma contratada da CBJ. Outros teria que ser um outro contratado, ou só se mandasse ele embora. Então, assim, tem todo um cenário por trás disso. Verba, recurso, tem que aproveitar que já está ali dentro do grupo. Então, assim, dentro de uma estabilidade administrativa versus qualidade técnica, eu não vejo nada de negativo. E, pelo contrário, o que eu escuto é que os meninos do masculino adoraram a entrada dela. Tiveram muita sintonia. Essa é o que eu venho escutando. Não sei se, assim, a gente escuta papo de bastidor, né? Mas acho que não deve nada. Daniel está perguntando se você aceitaria. Deixa eu ver aqui. Aceitaria um convite para fazer parte da comissão técnica da seleção feminina. Eu sou arquiteta, eu acho que eles não iriam me querer. Eu não me formei em educação física. Eu não sei se isso é um pré-requisito, mas eu acho que eles têm eles costumam exigir o CREF, né? Eu não tenho nem CREF provisionado, apesar de ter dado aula de judô à beça na minha juventude. Eu acabei não fazendo provisionado porque eu entendi que eu ia para arquitetura. Eu ficaria super honrada de poder trabalhar com judô. Só que da mesma forma, como eu tenho uma outra carreira, acho que eu não poderia trabalhar. Mas se assim, hipoteticamente, se eu fosse chamada, eu não só aceitaria, como eu ficaria super feliz de poder vivenciar de novo, viajar com o pessoal e poder contribuir para trazer medalhas no judô feminino. Eu não sei se eu tenho assim todo esse talento e se não tem outras pessoas com qualidades melhores para assumir essas vagas. Bom,
deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que, antes da gente entrar aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, né, que vai entrar no judô e quem já está no judô ou no esporte, né, Uhum. que quer se tornar um grande campeão tão igual a você ou se manter no esporte, né? Bom, a gente falou muita coisa durante a live que é o caminho, né? Que eu acho que principalmente treino e duro. Não existe medalha, não existe título que não venha com muito suor e sacrifício prévio, né? Que carrega por anos. Então, assim, você vai acumulando experiências e vivências dentro do judô que elas vão forjar quem você vai ser como atleta lá no futuro. Então, um atleta novo, juvenil, quanto mais se dedica, quanto mais, assim... Pô, eu falei aqui, eu apanhei muito, eu ia pro treino da Gama, eu era surrada. Eu trouxe até uma faixa aqui, que eu sempre conheci de nome, lá na filha, o Sansão, o Sansão, o Sansão. E eu sabia quem era porque era um dos grandes heróis. O cara, quando ele entrava no treino, ele arrasava. Quando ele ia pro karatê, ele batia em todo mundo. Ele se metia lá, nunca tinha feito taekwondo, ia pra competição, ganhava medalha de ouro. O cara é ditador, ele é o máximo. E sempre falavam bem que o cara era o cara. E aí eu sempre escutei isso. Aí chegou um dia que chegou lá a figura, a função do tatame. Eu tava prestes a ir para um campeonato mundial. Não me lembro mais em qual ano, se foi 2005 ou se foi 99, um desses aí. E aí ele me chamou, o Alfredo acho que falou que eu estava indo pro Mundial, ele me chamou para treinar. Ele me batia tanto, tanto, e eu caía, ele me jogava de cabeça, pegava às vezes de tegurumi, me tacava no chão, pegava de katagurumi, me tacava para baixo. E eu levantava e ia para cima, levantava e ia para cima, e sendo surrada. Até que chegou uma hora que o próprio Alfredo interrompeu o treino, falou: para, você vai matar minha atleta. Aí parou e tal. No dia seguinte ele voltou para a Gama e trouxe isso aqui, ó, para me dar. Eu até trouxe aqui do lado, ó, a faixa do Sansão. Eu tenho até hoje, fica aqui. Eu sempre falo comigo. Ele falou assim, cara, me surpreendeu porque eu queria testar você. Você é muito guerreira. Você não pode estar apanhando, você vai para cima, não tem tempo ruim, você não quer se esquivar, você não foge, você não recua e tal. Eu acho que isso é importante, acho que principalmente quando você está treinando. Se você está treinando, está apanhando, você não pode apanhar na competição. Na competição você não pode cair. Agora no treino, se você está buscando um caminho para que você não caia mais na competição, é válido você ir para dentro, encarar o treino, não ter medo de pegar um adversário mais forte que você no treino. Não ir sempre em treino que você já sabe que vai bater. Se você já está batendo no cara, passa pro próximo, pega agora quem vai te bater. E assim eu tentava fazer isso. Eu muitas vezes pegava. A gente falou aqui quem me bateu, um monte de gente me bateu. Eu sempre pegava quem me incomodava. As pessoas que me traziam um problema, eu pegava. Aí quando eu estava muito cansada, eu ia num treino. Às vezes, ó, também eu sou filha de Deus, ia naquele mais facinho, né? Que eu já sabia que ó, isso aqui eu vou conseguir jogar. Até para apagar o tempo. Ninguém gosta de entrar num treino e só apanhar. É óbvio que você quer também jogar, né? Mas tô falando para você não cair num treino que você jogue as pessoas, mas o que adianta não treinar com quem te traz dificuldade? A primeira coisa, vai atrás de quem traz dificuldade. Se é o canhoto, se você não sabe lutar com canhoto, vai treinar com canhoto. Se você sabe lutar com quem sobe a mão, vai lutar com quem sobe a mão. Enfim, e assim vai indo, vai buscando as suas dificuldades e suas deficiências para você ir corrigindo o treino, para que na competição você chegue e isso não seja mais um problema para você. Até porque na competição você não escolhe, né? Vem quem vem. É verdade. Então, se fosse escolher, você escolhia assim, né? A gente sabe Bom, disso. se pudesse complementar alguma coisa, é que dentro do judô, o importante é ganhar medalha, mas muito mais importante é as amizades que se faz. É isso aqui que a gente está vivendo hoje. É a gente poder ter um grupo de pessoas que tenho certeza que é um para ajudar o outro, não tem ninguém que não estenda a mão um ao outro. O grupo do judô é um grupo muito unido, muito forte. São amizades inteira, não tem, assim, eu sinto muito falta da convivência com o grupo do judô. Eu ainda consigo encontrar um ou outro quando a gente acaba cruzando, ou por conta de trabalho, ou porque a gente consegue fazer uma festa, um encontro no final do ano. O Alfredo promoveu no bar
lá no Quintino, no ano passado, no final do ano, no Mar do Manel. A gente conseguiu juntar aí um grupinho de pessoas lá para ver. Então, assim, são momentos únicos, né? Que a gente consegue matar um pouquinho a saudade do pessoal. Então, acho que as amizades que se faz, a convivência, o aprendizado, os valores que você pode realmente não ser um judoca completo, né? Não ser só um judoca competidor que está só atrás das medalhas, mas também poder pegar todo o ensinamento que o judô Kano quis passar com o judô, dos benefícios mútuos, de você se superar, de você o tal ceder para vencer, saber usar todos os ensinamentos na sua vida cotidiana, né? Você acaba trazendo isso para a sua vida e para sua formação como ser humano. Acho que isso daí tá um outro segundo recado aí, que às vezes a gente olha muito esse lado competitivo e esquece que o judô é muito mais do que isso. Quando a gente se aposenta e o tempo passa, a gente passa a dar mais valor a esse outro lado do que propriamente o lado competitivo, né? Sem dúvida. Dani, não sei se você quer falar mais alguma coisa. A live é sua. A gente queria escutar, bater esse papo, né? E eu acho que é muito importante resgatar toda essa nossa história que nós tivemos desde lá 1970, que eu não peguei. Eu entrei na Gama Filho em 75. Como você também não pegou, você entrou na Gama Filho mais ou menos em 94, e assim todos escutando as histórias que cada um passou, como você falou, o Sansão. Graças a Deus, eu peguei a fase do Sansão, né? Era criança. Mas escutar, como eu não sabia que ele num treino pegou você, depois no dia seguinte ele estava te testando, te deu a faixa. Então isso é muito importante. Quando eu vi você treinando, achei que você estava treinando muito bem, forte e tal. Eu queria te dar minha faixa, mas eu queria saber se você merecia ela. Aí ele bateu muito, mas muito. Olha, eu fui pancada. Aliás, assim, tem algumas pessoas que, assim, eu apanhei muito no judô, assim, para você bater no judô, você tem que apanhar, não tem jeito, assim, tem que estar com quem é forte, com quem é bom. E aí não tem jeito, você não vai bater sempre, ué. Então, eu tive a sorte de poder experimentar no tatame ídolos, né? Ter vivenciado num tatame de ídolos. Quando eu cheguei lá na Gama Filho, eu ficava maravilhada. Eu olhava para um lado de Espanha, olhava para o outro Lapinha. E assim, pô, e a gente ia na competição. Eu fui lá na praia torcer para a seletiva de Espanha. Pô, chorei a beça, que ele acabou não indo, né? No final ele tava ganhando e no final acabou perdendo pro branco na Olimpíada. Acho que isso aí também pode ter sido um ponto negativo lá na carreira dele, que ele é treinador, né? Não ter ido à Olimpíada. Mas assim, a gente, quando criança, juvenil, a gente ia assistir as competições, torcer para os nossos amigos que estavam já no outro nível, e eles nos inspiravam. No futuro, quando eu estava lá lutando, eu tenho certeza que outros, tenho certeza não, eu sei que porque e aquela caravana, o ônibus da Gama Frio, pessoa com bumbo, e aquela torcida que ia na minha seletiva olímpica foi maravilhosa, assim. Eu lembro em Pindamonhangaba, depois aqui a final foi lá na Urca com a Marlene Dori, foram 3 fases, três seletivas, 3 alternadas, melhores de 3 com a Marlene Dori. A primeira, eu ganhei a primeira luta, perdi 2, depois a segunda eu perdi a primeira luta, então se eu perdi uma luta, eu estava fora. E aí foi uma reviravolta. Dali para frente eu só ganhei. Eu acabei jogando de pão, consegui virar o jogo. E com certeza, com o suporte dos amigos que estavam na arquibancada gritando, esperneando. A gente era um pelo outro na arquibancada. E tenho certeza que essa vivência de arquibancada, como eu trouxe para mim, para minha formação, quando eu ia torcer para os outros, quando eu estava lá, me fazia bem. E eu acho que eu também fazia bem para a formação de quem estava lá torcendo por mim. Enfim, eu acho que essa troca é muito importante. Acaba sendo essa vantagem que a gente tinha de ser uma família, né? De ser um tatame família. Era muito mais. A Gama Fria literalmente uma segunda casa, o Alfredo um segundo pai. E todos os judocas, meus irmãos. Assim, era uma coisa muito gostosa de se viver. Sem dúvida.
Agradeço você ter participado. Fica na história aí, né? Vai ficar gravado para a gente poder depois passar para a galera ver isso aí, né? Uhum. E não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão a gente vai terminar e agradeço muito por ter aceitado a participação, tá? Eu que agradeço. Para mim, essas lembranças e memórias são maravilhosas. Poder dividir um pouco e a gente vai falando, lembrando, né? Vai vivendo por dentro de novo, assim, na memória, a vida lá. De tarde, mandaram milhões de mensagens aqui, falando que iam do Carnagama, falando que ia para o clube do banheiro, falando que ia para da República. Enfim, graças a Deus, assim, o Lapinha falou outro dia, né? O que aconteceu na Gama Filho morre na Gama Filho. Vai indo. Quem viveu bastidores, ó. Esse ó. Isso mesmo, isso mesmo. Senão a gente mata o Sensei Alfredo do coração, né? Ele deve estar aí ouvindo, né? Não pode... Então, obrigado mais uma vez. Então, a gente vai encerrando. Amanhã tem a live com o Sensei Oswaldo Simões. Vamos escutar mais histórias aí da Gama Filho, um pouco mais anterior. passado do que você e eu, mas a gente vai ficar sabendo das histórias e algumas a gente já escutou essas histórias, né? Tá era um dos nossos ídolos também, foi o Mundial Universitário, né? De judô, então aí já dando um briefingzinho para quem está mais novo aí, que não conheceu, é um cara ímpar, a gente tem que estar dele para escutar as histórias que ele tem para contar. Quando eu estava no judô, ele já não estava mais nos tatames, mas nos ajudava muito porque ele era o coordenador do curso da fisioterapia lá na Gama, como eu estava falando. E ajudou muitos atletas que precisavam lá do suporte da fisioterapia, então ele sempre nos suportou muito bem. Então, um beijo aí para o Oswaldo e para todo mundo na live e boa sorte aí com as histórias. Eu vou estar lá para assistir você contar um pouquinho mais da Gama Filho e do Sangue Azul. Sangue Azul, tá? Obrigado, um beijo, fica com Deus, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.